Atos, capítulo 2, versículo 42. Podemos ficar de pé para fazer essa leitura? Atos 2, 42. Todos? Vamos? Vai, Diego. Puxa. Amém. Vocês leram até o 47. Era só o 42. Vamos ler o 42, só o início, só a primeira frase. E... Pronto, até aí. Podem sentar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vou ficar aqui preso, porque o pessoal está gravando aí. Vai gravar e me deixa preso aqui no púlpito. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero começar, irmãos, fazendo uma pergunta. É possível alguém começar bem e terminar mal? Vamos falar da carreira cristã? É possível alguém convertido, alguém salvo, alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência verdadeira, começar bem a carreira cristã, firme, e terminar mal na vida? Eu não falei desviar, porque eu não creio que crente se desvia. Eu acho que o desvio até ele é momentâneo. E não acho, não. Está explicado na Bíblia. Mas ele morre no Senhor. Né? Ele não se perde. Isso aí é uma outra discussão, até já vencida. Mas um crente pode começar a vida cristã bem e terminar a vida cristã mal? Vou fazer uma outra pergunta. Nas outras religiões não cristãs, ou nas religiões cristãs, como católica, mas que se desviou da palavra, nós podemos encontrar pessoas, ou ideias, ou ensinamentos bons? Podemos achar? Se os irmãos respondem essas duas palavras, eu vou dar a lição hoje com muita tranquilidade, muita facilidade. Porque evangélico, ele acha que só ele é cristão. Então, católico não é, espírita não é, ninguém é, só ele que é. Ele é o dono da verdade. Sendo assim, nada da outra igreja presta. Nem as boas coisas que a outra igreja ensina presta. E lá também não tem ninguém que preste. O evangélico tem a mania de fazer isso. Para defender o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, genuíno, que é a palavra de Deus, ele descaracteriza as pessoas e as ações. Ele, ao invés de pregar a verdade, pregar a palavra, e essa palavra combater as heresias, eles combatem as pessoas. Então, todo mundo que é católico não presta. Todo mundo que é espírita não presta. Todo mundo que é candomblé não presta. Todo mundo que é budista não presta. Ninguém presta. Só quem presta é a igreja. Aí nós caímos no fundamentalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque historicamente, no Brasil, nos últimos 40, 50 anos, alguns usam uma frase para explicar a igreja presbiteriana. Alguns dizem assim: a igreja presbiteriana ela é católica disfarçada. É a mesma que é católica, que passou um batom, passou uma maquiagem, e aí diz que é presbiteriana. Mas é católica. É igualzinho que é católica. E se eu for dar essa aula sem esclarecer isso,
Alguém vai dizer, está vendo a prova aí? O irmão está falando bem de uma pessoa católica. Alguns consideram essa pessoa como o primeiro Papa, que é Gregório. Na verdade, Gregório não é o primeiro Papa. E nem Pedro era o primeiro Papa. O primeiro Papa é Leão I, é valentiniano. Mas alguns consideram Gregório como o primeiro Papa. E eu vou falar algumas coisas boas de Gregório. Aí a pessoa vai dizer, está vendo? Olha a prova aí. E eu quero lhe dizer uma coisa, Gregório começou muito bem. Ele começou a sua carreira pessoal, a sua vida pessoal e sua carreira cristã muito bem. Ele era um homem muito piedoso, um homem que fazia boas coisas, boas obras, fazia até bons ensinos, escrevia bons documentos. Mas Gregório sofreu a influência de outras pessoas. E aí um falava aqui no ouvido, o outro falava aqui no ouvido, aí o outro falava aqui no ouvido. Gregório, então, terminou a vida dele, Jefferson, dizendo um monte de besteira, um monte de bobagem. Nós criticamos Gregório, mas é interessante que ainda hoje, dentro da igreja evangélica, não estou falando da igreja católica, viu? Estou falando da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica tem crente que ainda é gregoriano, que ainda sofre a influência dos filósofos, principalmente platônicos, né? Segue as orientações de São Tomás de Aquino, e aí acaba criando um evangelho do meio termo. O evangelho ensina assim, mas não é só isso, não. Tem que ter isso, mas tem que ter isso também. Então, nós caímos no pecado que Gregório cometeu. Vamos lá. Título da lição, Gregório. A ação de Deus e a cooperação humana. Quase todos já ouviram falar do canto gregoriano. Lembram o que é canto gregoriano? Canto gregoriano é aquele canto em latim. Quem vai ao mosteiro de São Bento, ali na Avenida 7, né? O mosteiro de São Bento, os abades, os monges beneditinos, eles se trancam no convento, no mosteiro, ficam ali a vida toda e eles cantam alguns cânticos de meditação em latim. Se esse cântico for cantado na língua vernácula, na língua local, nosso caso, língua portuguesa, ele é chamado de canto-chão. O canto-chão ou canto gregoriano. Então, os melhores corais da Idade Média eram os corais beneditinos, os corais que cantavam canto gregoriano. Então, quando você for a uma igreja evangélica, tiver aquele coral lá igual da igreja da Bahia, com aquela farda bonita, com aquela toga, aquela bata, né? Fazem aqueles cantos, alguém vai lembrar de Aleluia de Handel. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas como o estilo é parecido, o cara acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, aquelas músicas clássicas, aquelas músicas de meditação, aquelas músicas que parecem um choro, são típicas do canto gregoriano. O nome desse gênero musical deriva do incentivador inicial, o Papa Gregório I, que morreu no início do século VII. Qualquer seja a nossa opinião acerca do papado, devemos reconhecer que os papas desempenharam um importante papel na liderança na sua grande e antiga igreja. São personagens destacados na história do cristianismo, tanto, irmãos, positivamente como negativamente. É importante os irmãos lembrarem que nessa época não existia igreja católica e igreja evangélica ou protestante. Só existia uma igreja. Então os cristãos estavam todos lá dentro da igreja. Todos estavam ali. E é intrigante que quando essa igreja nasce, eu já dei essa aula para os irmãos aqui, quando essa igreja nasce, ela precisa de algumas orientações, ela está indo no caminho certo, e nos séculos vindouros ela irá se desviar do caminho do Senhor. Por isso haverá a necessidade da reforma. Mas nós estamos falando aí no período inicial, no período de formação da igreja católica, ok? Dessa igreja que vai ser uma igreja de todos, vai ser uma igreja universal. Nós estamos falando desse período. Nesse período, a pessoa do Papa,
o ensino papal, ele era importante, porque o Papa era o pai dos pais, o pastor da igreja, aquele que devia doutrinar o povo. Da doutrina papal, passava para os arcebispos, os bispos, os cardeais, os bispos, e a ideia se espalhava pelo mundo. Então, a palavra do Papa era muito importante em relação à interpretação das Escrituras. Vou reafirmar, mais tarde, esses papas serão também mecanismos para levar a igreja a se desviar da fé. Então, não tem que falar bem, tem que falar mal. Nos primeiros séculos da era cristã, 2 bispos de Roma se destacaram de maneira especial. Um deles foi Leão I. O nome de Leão I era Valentiniano. Valentiniano pode e deve ser considerado o primeiro papa. Eu não sei quem foi o pastor de história, o professor de história da igreja de pastor Jorge, mas no seminário o pessoal ensina Gregório como o primeiro. E não foi Gregório, foi Leão I, o primeiro papa. Que apesar do seu pontificado relativamente breve, deixou marcas profundas na sua igreja. Por causa de suas contribuições, ficou conhecido como Gregório Magno ou Gregório o Grande. Até aí, irmãos, tudo bem? Tranquilo? Vamos para o ponto 1. Quem era esse Gregório? Qual a sua história? Gregório nasceu por volta de 540 em uma família aristocrática, uma família rica, né? Comerciantes, professores, e muito religiosa de Roma. Era bisneto do Papa Félix III e parente de outro Papa, Agapito I. Curiosamente, sendo romano, recebeu o nome grego muito apreciado pelos antigos cristãos. O significado é vigiante, ou vigilante. Para um pouquinho, para eu voltar um pouco. Só nessa frase aqui, a gente já aprende alguma coisa. Nesta época, irmã Marisa, os papas se casavam. Não havia se estabelecido ainda o dogma do celibato. Porque o celibato, aquela doutrina católica que diz que o papa, que o padre não pode se casar. Valentiniano é neto de um papa e sobrinho de outro papa. Então, ele vinha de uma hierarquia de pessoas que estavam na cúria, na cúpula da igreja, de pessoas influentes na igreja. Ou seja, o padre se casava. Essa é uma doutrina que foi criada depois. Eu vou tirar a palavra doutrina, vou colocar dogma. Foi um dogma criado depois. Curiosamente, sendo romano, recebeu o nome de Gregório, que significa o vigilante. Com cerca de 30 anos, tornou-se governador de sua cidade e pouco tempo depois renunciou ao cargo político para abraçar a vida monástica. Sabe o que é monástica? Se afasta do mundo, vai viver no convento, vai viver no mosteiro. Então vai se dedicar apenas à religião, à oração, à penitência, ao canto, à inscrição, né, a fazer cópia de livros, se dedicou apenas a isso. Seus jejuns excessivos acabaram de lhe prejudicar a saúde. Olha que coisa importante. Às vezes o crente quer ser tão santo que fica doente. Então essa santidade não vem de Deus, pastor Jorge. Essa santidade não vem de Deus. Vem do esforço do homem. Quer ficar tão santo que cria uma úlcera. Quer ser mais piedoso do que os outros, não dorme. Quer ser tão piedoso, quer estar tanto na igreja, vou tirar a palavra piedoso, quer ser tão beato, que vive na igreja e a família está abandonada. E diz, não, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí abandona a mulher, abandona o marido, abandona os filhos, deixa a casa solta, porque quer viver somente para Deus. Se você acha que isso é de Deus, não é. Outro dia eu peguei uma briga com o Milton no WhatsApp, que briga no WhatsApp também, viu? Peguei uma briga com o Milton no WhatsApp e disse, porque eu tenho largado minha família à toa para fazer o trabalho da UPH. Aí eu já mandei a bomba logo, já dei a voadora logo. Se você largou sua família à toa para fazer a obra de Deus, isso que você está fazendo não é obra de Deus. Seu ministério começa na família. Não é que em alguns momentos eu vou estar sempre com a família.
Em alguns momentos eu vou deixar minha família em casa, guardada, preservada, querida, e eu vou estar na presença de Deus fazendo outra atividade. Gregório ficou doente por causa disso. Retornou a Roma na ocasião de que a cidade sofria com um levante bárbaro dos lombardos, um enchente do rio Tibre e uma grande epidemia. Pouco tempo depois, suas qualificações intelectuais e espirituais e administrativas fizeram que ele fosse eleito papa, apesar dele não ter vontade disso, era contrário à sua vontade. O primeiro monge se tornou o primeiro monge beneditino a se tornar chefe da igreja romana. Então percebam a trajetória dele. Desde logo, mostrou estar à altura dos enormes desafios da igreja. Ele era dotado de um profundo senso de dever, de convicção, da proximidade do final dos tempos. Ou seja, Jesus está voltando. Ele sabia que o tempo era breve, o tempo era já. Há um hino do nosso inário, viu? Vai ficar cutucando o Diego aqui o tempo todo. Há um hino do nosso inário, Diego, que está errado. Diz assim, vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Aí vem um erro. Pouco tempo restará. Pouco tempo restará? Quer dizer, no futuro restará pouco tempo? Não, está errado. Pouco tempo resta agora. Então, para fazer a poesia correta, você vai cantar: pouco tempo ainda, breve o prazo acabará. É inário, mas está errado. O irmão que escreveu está pensando de um tempo que vai ficar escasso. O tempo não vai ficar escasso. O tempo já é escasso. A obra de Deus não é para ser feita no futuro. A obra de Deus é para ser feita agora. Departamento infantil cantava assim: eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Senhor sem... Ô, gente, você só trabalha para Deus quando você está grande? Então a criança está se preparando para um dia e trabalhar para Deus. Está errado. Eu tenho que reformar. Ou para de cantar ou reforma o hino. A melodia. A melodia está gostosa, muito simples. Mas não é crescer para depois servir. Ela tem que servir a Jesus a partir de hoje. Ontem, na Boca do Rio, teve uma programação chamada Sabadaço. Sabadaço é um sábado só das crianças, né? Uma programação só deles. E o tema de ontem foi: eu posso ser um missionáriozinho de Jesus. Então, era o estímulo do departamento infantil para que a criança entenda que ela pode pregar o evangelho, que ela pode orar por missões e que ela pode contribuir para missões. Então, as crianças da Boca do Rio, todo mundo recebeu um minhaeirozinho para guardar sua moedinha para trazer para missões. Então, ele não vai trabalhar quando estiver grande. Ele tem que começar a trabalhar desde agora. O tempo é curto, o tempo é já. Que os tempos e a consciência e dignidade do seu ofício. Foi também impelido por um forte interesse pastoral com o seu rebanho, adotando o título de servos dos servos de Deus. Pastor está pronto para servir, hein? Não só para ser honrado. Primeiro para honrar. Deixa eu cutucar agora o pessoal do neopentecostal. Neopentecostal que gosta assim: honre seu pastor, honre seu líder, honre seu líder, honre seu líder. Ele nunca diz assim: o líder tem que honrar os seus liderados. Na palavra de Deus, nós fomos convocados para honrar. Nós fomos convocados para servir. E nós dois, principalmente, porque somos ministros. Nós não fomos convocados para ser servidos, nem ser honrados. Nós fomos convocados para honrar e servir. E Gregório diz: eu sou o servo dos servos de Deus. O apóstolo Paulo diz isso, viu, gente? Paulo tinha tanto uma visão de servo,
que ele diz, olha, eu não quis ser pesado a ninguém. Por isso, eu fazia minhas tendas. Eu era apóstolo, merecia ganhar o salário, mas em alguns lugares nem o salário eu recebi, porque eu construía tendas para me sustentar. É verdade que Paulo não está dizendo ali que o pastor não tem que receber dinheiro, não, viu? Porque ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Ele vai insistir nessa ideia. Mas ele está dizendo assim, ó, algumas igrejas não tinham condição de me pagar, ou havia divisões em algumas igrejas. Alguns achavam que eu estava ali como usurpador. Então, para não ficar chateando nenhum nem outro, eu fui trabalhar, fui fazer minhas tendas. Fui fazer outra coisa. Ganhei o meu sustento, mas nunca deixei a obra do Senhor. Eu sou servo dos servos. Sua lista de realizações, voltando para Gregório, é impressionante. No âmbito civil, político, reformou a administração de várias propriedades da igreja, recuperando para a fé romana os rendimentos do patrimônio, os bens que a igreja possuía antes da queda do Império Romano, usando-os para benefícios dos carentes. Rapaz, isso aqui, irmãos, deve ser para gente, para cristão, para evangélico, para protestante, para presbiteriano, a lição das lições. Um homem católico que recuperou as propriedades da igreja e ele pegou o lucro das propriedades e começou a ajudar as pessoas carentes. Você já ouviu falar da Catedral da Fé? Já ouviu falar da Catedral da Fé? Ali no Iguatemi? Que lugar bonito, viu? Você passa ali, que coisa linda. Quem deu a concessão da Catedral da Fé? Concessão. Aquele terreno não era da Universal. Pode ser que já tenha comprado. Não posso lhe confirmar. Mas quem deu a concessão daquilo foi Antônio Carlos Magalhães. Usou a influência dele e deu a concessão. O que foi que a Igreja Universal pediu? Ela pediu um espaço para criar uma creche. Aí o governador fez, olha, para criar uma creche. Ele fez, olha, a creche vai ter tantas salas, vai ter cozinha, vai ter um refeitório, e vai ter uma capela para dar assistência espiritual às crianças. Aquela capelinha que está lá, aquela capela pequenininha, é para dar assistência espiritual às crianças. Por isso o governador estabeleceu um valor simbólico que eles pagariam durante o ano. Sabe quanto era o valor? R$250. Era um valor pelo aluguel do terreno, pela concessão do terreno. Ali eles construíram aquele monumento. Se você chegar lá hoje, a creche ainda existe. Em um dos andares tem uma creche para dar assistência às crianças. Outra creche eles colocaram ali na entrada do Caminho das Árvores. E o restinho do espaço, eles construíram a Catedral da Fé. Você queria falar, minha irmã? Você levantar a mão assim. Você vê como são os crentes. Aí a gente recebe. O que a gente dá em troca? A gente recebe dízimos, ofertas voluntárias, ofertas especiais, recebe. O que é que nós temos dado para a comunidade de São Cristóvão? Porque os dízimos e as ofertas, irmãos, primeiro é para a honra de Deus, primeira coisa. Mas o dízimo e a oferta que é para a honra de Deus, é para o sustento do trabalho, segunda coisa. Mas também não é só para o sustento do trabalho, não, é para assistência social. A cesta do amor. Às vezes chegam pessoas na igreja que precisam. E muitas vezes nós estamos com o coração fechado, tapado. Nós não queremos dar assistência. Nós não praticamos a hospitalidade. Aí eu tenho que sair da igreja evangélica para dar uma lição de moral para vocês. Tem um espírita, olha como eu depreciei. Tem um espírita que a gente fica falando mal o tempo todo, Divaldo Franco, que aqui na Cidade da Luz tem um trabalho, pastor Jorge, você fica assim de queixo caído. Quer dizer, o cara construiu uma cidade inteira com creche, com escola, com assistente social, com médico, com alimentação. Ele ganha o que com isso? Nada, porque fez lá um voto de pobreza. Agora, incrível,
ele não atende só espírita, não, irmão. Ele atende espírita, católico, evangélico. Inclusive o evangélico que diz que ele é do demônio, que vai para o inferno, tudo mais, ele está lá de braços abertos para receber todo mundo. Porque, lógico, na concepção dele, é a obra social que vai lhe levar à vida eterna. Então, a interpretação está errada, mas a prática do bem deve ser prática da igreja, minha e sua. Qual foi a última vez que você contribuiu para a cesta? Qual foi a última vez que você contribuiu para missões? Qual foi a última vez que você se colocou na escala para ir visitar alguém que está enfermo? Precisamos verificar isso. Então perceba como o Gregório é importante. Como aqui a nossa congregação é uma congregação ainda pequena, mas graças a Deus nós temos essa visão também social. Glória a Deus. Quando nós investimos na construção desse salão, usando os recursos de dízimos e ofertas, foi com o objetivo de oferecer à comunidade um espaço onde pudesse ser ministrado cursos profissionalizantes, gratuitos. Hoje nós temos aí o espaço da cozinha industrial, que formou muitas pessoas na área da culinária e outras coisas mais, e tem em cima a área da costura, aonde também várias turmas foram formadas. Nós temos irmãos aqui da igreja que aprenderam, tomaram curso aí em cima e hoje está lá no seu bairro com a lojinha montada, costurando roupa, consertando roupa, fruto desse trabalho social. E mais uma outra coisa, mesmo sendo uma congregação pequena, eu que faço também esse acompanhamento, esse mês nós investimos quase R$ 500 na ação social. Cesta básica para irmãos que estão passando por situação de dificuldade, recursos de transporte para irmãos que também estão carecendo por motivo do desemprego. Então é uma congregação que, graças a Deus, dentro das suas limitações, de toda a sua fragilidade, tem procurado também observar esse ponto. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós precisamos saber o que está acontecendo e precisamos nos envolver cada vez mais, porque essa é uma função da igreja, essa é uma obrigação da igreja. Nós criamos 2 cursos, vamos poder criar mais, vamos poder alargar o espaço, vamos manter funcionando bem o que existe, que às vezes também a gente quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada, manter bem o que existe, fazer novas parcerias, novos convênios. Diga, pastor. Agora, meu curso já estou até da nossa irmã Marta da congregação, já estamos pensando a possibilidade de oferecer reforço para o Enem. Pronto. Antes do período do Enem, formar uma turma, um grupo de professores para poder dar aula, sabe, de reforços para esse pessoal. Também uma coisa assim, praticamente gratuita, além do evento de ação social que todo ano nós realizamos lá no Yolanda Filho, aonde esse ano foram assistidos mais de quase umas 300 pessoas foram assistidas na área social, gratuitamente, corte de cabelo, medição de pressão, uma série de serviços que foram oferecidos à comunidade. Então, tudo isso tem a ver Com esse trabalho. e eu louvo a Deus porque irmãs aqui dessa congregação fecharam seu salão de beleza, dia de sábado, abriram Fecharam o seu lucro. para estar lá auxiliando nesse trabalho. Então, isso é só para dizer que nós não estamos totalmente indiferentes e insensíveis para essas situações. Os irmãos perceberam que isso é um trabalho da igreja, da missão da igreja, que muitas vezes a igreja se omite, mas alguém está fazendo. E se nossa igreja está fazendo e está fazendo, eu preciso cada vez me comprometer mais com isso, como igreja, e me comprometer como indivíduo, porque a igreja faz a parte dela como instituição, e eu posso fazer a minha parte como indivíduo. Pastor. Estou aqui de um membro da igreja, e deve ser para o mês do próximo mês, a congregação vai tirar um dia na semana, fazer um evento evangelístico e social na distribuição de sopão e pão para pessoas carentes, por exemplo, moradores de rua, pessoas que vivem aí debaixo dos viadutos aqui no bairro dessa região. Vamos fazer esse evento também para dar essa assistência a esse pessoal. Claro que não vamos só levar o sopão, mas nessa oportunidade também Levar a palavra de Deus.
Finalzinho aí do primeiro ponto, último parágrafo. Enviou missionários à Inglaterra, sob liderança de um monge, Agostinho de Cantuária, para evangelizar os saxões. Patrocinou o monasticismo, aperfeiçoando as instituições monásticas e oficializando o movimento de Bento de Núzia e sua regra beneditina. Em especial, forneceu à Igreja Ocidental um corpo de escritos que contribuiu grandemente para montar o pensamento, a piedade e os ideais da cristandade medieval. Escrevia com tanta convicção que seus leitores consideravam divinamente inspirado. Daí sua repercussão artística com uma pomba, seu desenho, sua imagem, com uma pomba, símbolo do Espírito Santo, sussurrando no seu ouvido. Olha como o cara foi uma pessoa boa. Como Gregório começou tão bem a sua carreira cristã. Só que há uma discussão, nós vamos passar para o ponto 2, só que há uma discussão, irmãos, que está na igreja há quase 2000 anos, sem dúvida. E é uma das discussões que mais tem atrapalhado a igreja. Gregório vai cair exatamente aí. É um homem bom, é um homem piedoso, é um homem que quer fazer o bem, mas começa a estudar a Bíblia e alguém vem no ouvido. Essa discussão nós já vimos em algumas mensagens minhas e na revista está sendo exposta. Gente, 2 grandes pensadores medievais, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. 2 grandes autores modernos, Calvino e Armínio. 2 grandes pensamentos que eles são antagônicos. Você, crente, precisa se posicionar logo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Você não pode estar na igreja evangélica titubeando em 2 pensamentos. Ou você crê que Deus é o Senhor, e Ele reina, e governa, e comanda todas as coisas. Ou você crê que Deus é o Senhor, mas Ele só consegue reinar e governar se o homem autorizar. Você tem que definir sua vida. A gente diz assim, Deus manda, mas o homem impede. Deus manda, mas o demônio se mete e acaba. Você tem que resolver, ou você é cá ou você é lá. E nós sabemos qual é a nossa posição. Vamos começar falando de salvação. É o primeiro tema, o primeiro desdobramento desse tema, que vocês já estudaram na aula passada. O homem é salvo pela graça divina, pela vontade divina, ou o homem é salvo pelo esforço humano, pela graça divina, ajudada pelo esforço humano. É predestinação, ou é livre-arbítrio, como é esse negócio? Ou é um ou é outro. E Gregório vai dizer, é cá. Mas tem a influência do de lá. Ou seja, ele vai se enfraquecer na fé. Ele vai fazer, Diego, o contrário do que você leu aí, que nós lemos juntos. Perseveravam unânimes na doutrina. Alguém vai dizer, doutrina de Cristo. O escritor de Atos de Cristo, não. A doutrina dos apóstolos. Porque quem explicou a doutrina para a igreja foram os apóstolos, por ordem de Cristo. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quem ensinava para a igreja eram os apóstolos. Então, essa doutrina foi chamada de doutrina dos apóstolos. Como a lei foi dada por Moisés? Não, a lei foi dada por Deus. Mas, através de Moisés, nós chamamos de lei de Moisés, ou lei mosaica. Mas a lei mosaica não era de Moisés. A lei mosaica era de Deus, era de Jeová, era de Yahvé. Como a doutrina dos apóstolos não são dos apóstolos, são de Cristo. Vamos lá. Em sua obra mais influente, A Regra Pastoral,
Gregório apresentou seu ideal de bispo cristão como pastor das almas. Isso correspondia a seu maior anseio, que foi a forma e o ordenamento do culto ministerial. Sua vasta correspondência, suas obras, seus escritos, suas cartas, cerca de 850 cartas, mostra como ele pôs em prática suas ideias, não só na Itália, mas em muitas outras regiões da Europa, que corresponde ao Ocidente. Sua exposição moral do livro de Jó foi seu legado à espiritualidade monástica, ou seja, o crente tem que se separar do mundo. Que coisa boa, que coisa bela, mas que coisa não bíblica. Boa, bela, mas não bíblica. Prestou atenção no que eu falei? É porque você não sabe a profundidade disso. A vida no monastério já é muito mais antiga do que você pensa. Na época de Cristo, havia o grupo político mais radical. Na igreja, a gente diz que o mais radical era o fariseu. O mais radical era o essênio. O essênio dizia assim: o mundo jaz no maligno. O diabo reina no mundo. Então, a única forma do crente não ser atingido pelo mundo é ele se separando do mundo. Ele vai viver no deserto, vai viver na caverna, vai viver no buraco, e aí ele não tem contato com o mundo. Se ele não tem contato com o mundo, ele vira santo, ele vai para o céu. Esse era o grupo mais radical. Eles eram mais radicais do que os fariseus. Acredite, irmãos, que essa ideia vai direcionar São Bento. Bento vai dizer: não, rapaz, você entra no monastério e quando você entra, a primeira coisa que você faz é mudar de nome. Você é Jefferson, agora você é Antônio, pronto. Você esquece sua vida passada, você esquece sua família, você vai viver somente para Deus. Aqui você não vai ver festa, você não vai ter glutonaria, você não vai ter paixão, então aqui você não vai ver carnaval, você vai estar no Mosteiro de São Bento, na Avenida 7, mas você não vai ver o carnaval. Então você não está pecando, você vive separado. Acreditem, irmãos, que quando houver a reforma do século XVI, Lutero, Calvino e os outros reformadores, os puritanos, ou alguns puritanos, tinham essa ideia. Nós vamos nos separar da sociedade. Eles deram origem a um grupo chamado Quakers, ou Quaker. Lembra da aveia Quaker? A aveia Quaker tem esse nome por causa do grupo, Quaker, ou Quaker. Os Quakers se separavam do mundo. Se separavam, não ia para a escola, não ia para o trabalho, fundavam uma vila só de crente, só de puritano, e ali eles comercializavam e tal. A vida era completamente separada. Vocês vão ver isso nos filmes americanos, né? Aquela roupa de camponês, as mulheres também, que não estudam, com véuzinho e tal. Pá, pá. Eles acreditam. Exatamente. Alternativa. Vai viver separado do mundo. E vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Irmã Marisa. Aquela figura do pastorzinho com aquele chapéuzinho. É irmão nosso. Aquele pessoal ali é tudo irmão nosso, tudo crente. E crente é presbiteriano alguns, viu? Para ser tomado por surpresa. Né? Irmãos, eu ouço hoje, eu procuro nem ouvir essas coisas, mas eu encontro crente presbiteriano defendendo isso. Vou dizer logo o nome, só digo o nome dos caras da outra igreja, porque eu não vou falar da nossa igreja. Eu encontro Samuel Vitalino, grande pastor presbiteriano. Lave a boca para falar de Samuel Vitalino, viu? Grande pastor presbiteriano. Foi pastor da igreja de Brotas, foi para os Estados Unidos, voltou. E Samuel Vitalino diz assim: nós precisamos criar uma escola que só tenha professor crente, só tenha diretor crente, só tenha aluno crente, todos os livros sejam de crente. Se não tiver livro de crente, os crentes vão escrever um livro baseado na fé de crente e tal, porque os nossos filhos têm que ter uma educação de crente e nós não vamos ter contato com o mundo. Eu digo, pronto, viramos puritanos, viramos quakers e tal. E tem gente defendendo isso.
Irmão, pelo amor de Deus, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem que estar na carne para dar sabor à carne. A luz tem que estar em meio às trevas para brilhar nas trevas. Eu não estou dizendo aqui, que não existe a influência do mundo nas nossas vidas. Ela existe e sempre existirá. Mas nós não podemos sair do mundo. Jesus deixa claro na sua oração sacerdotal, não peço, mas, então, Diego, você vai viver no mundo, com aquele vizinho ordinário, com aquele chefe corrupto, com aquele colega adúltero. Você vai viver lá no mundo, mas é lá no mundo que você vai fazer a diferença. Você não faz diferença na igreja, você faz diferença no mundo. Alguém levantou a mão aí e foi cá. Lucimara. Ô, Lúcio, isso é uma regra que eles hoje estão até flexibilizando. Eles têm alguns professores não adventistas, mas você tem que rezar a cartilha adventista. Isso é uma marca, porque eles usam a escola como um mecanismo de evangelizar os alunos. Mas os professores têm que ser da igreja. Eu acho que tem que ser uma preocupação nossa de oferecer o melhor, viu? Eu gosto da educação adventista em parte. Eu, como professor, tenho que examinar de tudo, né? Eu não colocaria meu filho na igreja adventista, na escola adventista. Apesar de Ailda ter colocado os meninos lá uma vez. Eles estudaram 1 ano lá. Para mim foi o pior ano que estudaram da vida. Mas, em termos de moral, de conduta, a educação adventista é muito boa. Muito boa. É uma referência no Brasil e no mundo. Mas o que é que vem por detrás disso? Mais intrigante, eu tenho que estar no mundo. Eu lhe digo abertamente, vocês sabem disso, já falei aqui várias vezes. Eu estou em 2 escolas e uma delas é referência de tudo que não presta. Eu estou no bairro de Cajazeira, na Fundação Bradesco, peguei alguns alunos pesadíssimos. Hoje está light, hoje está uma maravilha. Para o que eu já vivi, para ser enfrentado por aluno na sala de aula, hoje está ótimo. Já peguei coisa muito pesada lá. Mas Deus me botou naquele lugar. E é naquele lugar, no meio das trevas, onde tem o trono do diabo, é lá que eu tenho que brilhar. Brilhar na igreja dos crentes é fácil. O pastor Jorge queria falar? Não, mas duas coisas. Esse posicionamento, essa visão puritana de Samuel, E outros. O William também pensa assim? Wellington. tanto que agora eles têm uma mentalidade de não permitir que seus filhos sejam matriculados em redes públicas e privadas de escolas. Eles não estão criando um movimento. O Samuel mesmo tirou, ele devolvava a administração dos seus filhos, né? Ele e a esposa, que era ministra. Aí eu pensou, como é que vai ser isso na hora do diploma? Não, ele pode achar, tem 2 artigos da LDB que vai dizer, se o menino tem 15 anos e não concluiu o ensino fundamental, ele tem direito de fazer o CPA, uma prova específica. Se ele tem 18 anos e não concluiu o médio, ele também pode fazer uma prova específica, né, que seria o Enem. Estão preparando para isso. Só que é um detalhe. Eu não gosto nem de ouvir um negócio desse. Eu não gosto nem de ouvir um negócio desse. Como eu falei que foi Márcia que fez a sugestão do negócio do recurso para o Enem, o negócio da Consultão, a Associação Consultão, é uma proposta da nossa irmã Lucimara também para a igreja se envolver nesse processo. Vá, minha irmã. Lógico. Você tem que estar no mundo e influenciar o mundo. Não é sofrer a influência do mundo. Porque se você está no mundo e sofre a influência do mundo, você perdeu sua identidade. Deixa eu dar um exemplo. Testemunho. Pode dar testemunho? Dou um testemunho. Essa semana um aluno meu faleceu por causa de um assalto.
Vocês viram isso no Correio da Bahia na tarde. Estava indo para casa na Barra, tomou 3 tiros na porta de casa, veio a óbito. Sexta-feira de manhã foi um inferno no SESI. Convoquei meus meninos do 3º ano, eu só estou dando aula do 3º ano agora, e fiz, vocês vão ficar aí parados, Zé? O colega de vocês morre e vai ter aula normal? Tem que descer para fazer uma homenagem, fazer uma oração e tal. Não quero saber nem a religião de vocês qual é, fazer oração pela família, dar um voto de apoio. Os no 3º ano compraram a ideia, desceu o 3º ano todo, foi a revolução da escola, né? Foi a revolução. Sentaram em silêncio, deram um círculo no pátio principal. Pá. Caleb desce, entra na minha sala e fala, meu pai, e eu vou fazer o quê? Eu digo, é seu colega? É. Não é nem colega de sala, é colega da instituição? É, era. Você está comovido? Tô. Então sai da sua sala e desça para fazer lá o momento. Ele desceu. Lá no momento, a diretora veio para tentar modificar, os alunos foram firmes, não era uma rebelião, era um momento de homenagem. E a diretora consentiu. Nós fizemos um momento, todos os alunos, a professora Tânia fez uma oração, a professora Tânia é católica, eu sou evangélico, fui lá, fiz minha oração, não por ele, mas pela família, preguei o evangelho, e aí a diretora fez, alguém quer falar? Caleb fez, eu. Levantou e fez uma pregação que todo mundo que ouviu me chamou depois e fez, rapaz, que coisa linda. Ele falou sobre o amor, sobre a consciência, sobre a exploração social, sobre a briga. E fez assim, eu não quero que a vingança, não. Eu não quero que a polícia pegue e mate esse menino, não. O que eu quero é que o mundo seja justo, que nós abramos o coração para dar oportunidade a todas as pessoas estudarem. E aí ele fez uma pregação. Pronto, aí papai, né? Fica todo bestão, ainda vem contar para a igreja, né? Papai fica todo bestão. Porque Caleb, de 14 anos, vai fazer 15 esse mês, de 14 anos, teve uma visão do reino de Deus e expôs essa visão onde ele estava. É como se fosse assim, eu estou esperando uma oportunidade para pregar, e a oportunidade para pregar é agora. Ele poderia dizer, meu pai já pregou, então eu não preciso pregar. Ele fez, não, a chance é minha, o ministério é meu, eu tenho que influenciar, é agora. Ele tomou aquele microfone, irmãos, e fez um discurso, que eu dizia assim, no meu coração, glória a Deus. Antes dele falar assim, eu falo através dele. E Caleb foi usado, tanto espiritualmente como socialmente, para falar sobre desigualdade, sobre ganância, sobre usura, e a solução para isso, que é o amor. Glória a Deus por isso. Você jovem, você adolescente, não pense em se isolar, não pense em ser ET, não pense em ser antissocial. Você tem que estar lá. Mas é você que tem que fazer a diferença e influenciar os outros. Segundo parágrafo. Refletindo sobre o pecado, olha agora o que é que o meu irmão Gregório vai errar de novo. Refletindo sobre o pecado e juízo e a expiação de Cristo, elaborou conclusões de Agostinho. Isso aí vai ser um veneno, viu? Gregório vai comentar Agostinho. Então, todo mundo agora lê Gregório ao invés de ler Agostinho. Então, a interpretação é de Gregório. Gregório elaborou Epona em harmonia com a posição do Sínodo de Orange. Ele adotou o agostiniano atenuado. Atenuado aí, ó, irmãos, amenizado. É a doutrina da sua igreja, Jefferson, mas é mais ralinha, porque as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Então fale a verdade adocicada para eles. Meia verdade. Meia verdade é uma mentira e meia. Hoje de manhã, no programa Globo Rural, Bahia Rural, um deles aí, chegou um tipo de capim do Paraguai aqui no Brasil, e esse capim está presente na plantação de soja. E se numa plantação, num hectare de soja,
tiver 3 pés desse capim, 3 pés, ele consegue influenciar na polinização da soja. A produtividade da soja cai 10 sacos por ano. Tem 50 pés de soja, 50. Tem 3 pés de capim. Esse 3 pés consegue influenciar em 50. Está lá na biologia, irmão. Não fui eu que falei, não. Pegue lá no YouTube e vai ler, vê de novo. Globo Rural de hoje. Que coisa. Olha. Segundo ele, os benefícios da obra redentora de Cristo são concedidos ao indivíduo no batismo. Olha que perversidade, pastor Jorge. Você já foi salva? Já se batizou? Se não se batizou, você não foi salvo ainda. Você vai ser salva quando? Se batizar. Você não falou dos adventistas? Vou pegar você pelo pé agora. O indivíduo se converte, entra na igreja adventista, se batiza. Ganhou a salvação. Se desviou, perdeu a salvação. Se converteu de novo, ele é batizado a segunda vez. Volta para a salvação. Se desviou, perdeu a salvação de novo. Se ele sair e entrar 10 vezes, ele é batizado as 10 vezes. Você sabia disso, gente? É bom saber. Porque os adventistas acreditam que o batismo, olha a interpretação de Gregório, é através do batismo que você recebe a salvação. Na nossa igreja nós pensamos assim. Quero ver crente presbiteriano agora. Na nossa igreja nós pensamos assim? Não. O batismo não salva. Quem salva é a fé em Jesus. O batismo é a confirmação visual de uma bênção espiritual. Eu estou vendo algo que você já recebeu espiritualmente. Se o batismo salva, o ladrão da cruz está no inferno. E se o batismo salva, Jesus é mentiroso. Porque ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas o ladrão creu, mas não foi batizado, então ele está frito. E Jesus diz, vai estar comigo no paraíso. Jesus contou a mesma. Aí, né? Olha, gente, isso é uma coisa muito séria na nossa definição. Batismo não salva. Ceia não salva. Tem crente... Poxa, eu fico tão triste. Eu gosto de visitar idosos, viu? E irmã... Depois eu vou lembrar o nome dela. Aqui em Mussurunga. Eu dei assistência a ela até o último dia da vida. Era uma irmã presbiteriana, se converteu com 11, 12 anos. Viveu na igreja presbiteriana a vida toda. Depois de idosa, os filhos se tornaram neopentecostais. Ela ia para a igreja neopentecostal porque ela era levada. Um dia o pastor lá fez, vou batizar a senhora. Ela fez, me batizar? Não. Que eu sou batizado, eu sou presbiteriano. Ele recebeu na igreja e me deu esse testemunho no dia do sepultamento dela. Fez, meu irmão, irmã Floripes, não se batizou nunca mais. Quer dizer, era mais crente que um bocado de crente. Olha, Marisa, mais crente que um bocado de crente. No dia do falecimento dela, a filha fez, minha mãe, a senhora se arrepende de todos os seus pecados, né? Vai ir para o céu, né? A senhora tem certeza. Quer dizer, Jesus valeu. A criatura viveu 70 anos na fé. E alguém disse, se ela não confessar o pecado no dia que vai morrer, então ela está frita. Então, todo dia, você está convertido? Eu vou sair de casa de manhã, Caleb e Judá, vocês estão convertidos? Então, Jesus, vai para o céu. Então, pode ser até assaltado e vai para o céu. Né? Eu vou com a mente tranquila. Rapaz, meus filhos estão na presença de Deus. Nós precisamos ter convicção de vida eterna, irmã Marisa. Lírio. Se me quiserem, eu vou ficar aqui assim. Se não quiserem, eu vou de vocês. Se quiserem me deixar no banco, eu tenho convicção do que eu fiz, rapaz. O que é o negócio de batismo ou não batismo? Nós recebemos aqui vários membros de outras denominações. E não batizamos. A não ser que eu perceba
que o que ele fez naquele ato na outra igreja, ele nem tinha convicção do que era. Então chegou na igreja, alguém jogou água, aí ele não tem ideia do que é. Mas se vem para aqui, da Assembleia, da Pentecostal, da Deus é Amor, da Batista, faz o exame e é aceito na igreja. Porque nós não rebatizamos membros de outra igreja, porque batismo não salva. Mas vai mais. No entanto, é preciso fazer satisfação pelos pecados cometidos após o batismo. Definiu como maior precisão o sacramento da penitência. Olha, meu irmão, você pecou, vai chorar agora, vai ficar ajoelhado no milho, vai se bofetear, vai ficar com fome, para Jesus perdoar os seus pecados. É penitência. Olha, meu irmão crente, Diogo, olha dele. Meu irmão crente falando um negócio desse. Ó, com 3 elementos: contrição, confissão e satisfação. O cristão pecador que busca reconciliação com Deus também é auxiliado pela Eucaristia, a ceia, né? Que possui poder expiatório. Oh, Deus! Irmãos, a ceia do Senhor é sacramento, é ordenança. Todo crente tem que participar. Se você é crente e está em disciplina, se reconcilie com sua igreja e com Deus para você participar. Se você está em comunhão com a igreja, não se omita dos elementos da ceia. Se você se omite da ceia, você está dizendo, eu não quero o corpo de Cristo. Você prestou atenção no que eu falei? Vou dizer de novo. Você que é crente, que foi disciplinado por alguma falta, corra para endireitar a sua falta, para se arrepender, para estar em comunhão. E estando em comunhão, participe da ceia. Nós lemos o texto errado. O apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e não coma do pão, nem beba do cálice. É isso que ele diz? Examine-se e coma. Então, Cida, no dia da ceia, você se examina. Tem que examinar todo dia. Mas estamos falando da ceia. Se examinou, disse, ih, rapaz, poxa, eu pequei. Estou aborrecida, estou magoado, briguei com alguém. Se não posso participar? Não. Você vai dizer, Senhor, agora eu estou me reconciliando aqui com essa pessoa. Estou resolvendo aqui essa minha peleja. Esse pecado que eu cometi, eu não vou pecar mais. Se foi brigado com alguém, eu vou sair daqui da igreja, vou procurar a pessoa ainda hoje, ou no dia mais próximo, vou me reconciliar com ela. Mas para isso, eu vou participar da ceia. Não é dizer, não vou participar, não. Se você diz que não quer participar, você está dizendo, eu não quero Cristo. Eu quero o pecado. Eu estou em adultério, e o adultério é muito bom. Eu não vou tomar ceia, não. Quer dizer, eu vou viver em adultério. Um rapaz lá da minha igreja, até afastado, disse assim, eu estava pecando. Aí quando eu estou pecando, eu não ando com a Bíblia. Porque como é que eu estou pecando e vou andar com a Bíblia? E as pessoas vão dizer, você é crente, está pecando. Então, achei uma solução. Eu deixo a Bíblia em casa. Ou seja, se eu deixei a Bíblia em casa, agora eu posso pecar. Quer dizer, ele abandonou a Bíblia, não abandonou o pecado. Que crente idiota, irmão. Porque está em pecado. Você tem que renunciar ao pecado, não é essas coisas, não. Você está invertendo as coisas. Você está se omitindo de fazer o que Deus lhe manda fazer para privilegiar o que Deus diz que você não deve fazer. Certo? Então você tem que procurar vencer essa fragilidade, essa sua fraqueza nessa área e participar da ceia, assumir qualquer responsabilidade na igreja. Porque a ceia, pastor Jorge, Cristo está presente nos elementos. Os irmãos ouviram o que eu falei? Na ceia, Cristo está presente. Não é só de forma simbólica. Ele está presente espiritualmente.
Então, quando eu tomo a ceia, eu estou me alimentando de Cristo. Eu estou alimentando minha alma. Isso é muito importante. Então, eu quero participar. E, Senhor, olha, eu estou até pecando, pequei aqui, mas me dê a força para eu não pecar. Eu quero lutar contra o pecado, eu quero vencer o pecado. Eu sou imperfeito, o Senhor sabe. É o contrário do indivíduo dizer, não, eu briguei com minha mulher e vou ficar brigado com ela uma semana, então nem vem para a igreja. É dia de confronto. Irmãos, nem a ceia, nem o batismo salvam. Na página 32, o historiador Oslon observa Gregório, criou um conceito híbrido. Olha o que é híbrido aí. Sabe o que é híbrido? Meio lá, meio cá. Se é meio lá, meio cá, não é nada. Não poder servir a dois senhores. Meio lá, meio cá, não é nada. Ele criou um conceito híbrido sobre a salvação, unindo o monergismo de Agostinho e o sinergismo de João Cassiano. Ou seja, vocês já viram lá, ou a salvação é uma dádiva de Deus, ou a salvação tem contribuição humana. Ele dizia, é de Deus, mas é humano, é meio termo, não pode. A obra é de um só, Deus, ou a obra é conjunta, Deus e homem, por entender que a salvação é, acima de tudo, uma dádiva da graça de Deus, que dispensa a cooperação humana. Gregório foi um grande admirador de Agostinho, mas, ironicamente, leu e interpretou através de um monge teórico João Cassiano, relativizando a frase do bispo de Hipona, na incapacidade da vontade humana e na eleição divina. Para ele, olha o que é que Gregório diz, lá com Cassiano. Para ele, Deus predestina os eleitos, em virtude da sua presciência, e não da sua escolha soberana. Deus predestinou aqueles que ele sabia que iam aceitar. Então, Deus já sabia quem ia aceitar. Então é isso que eu quero. E predestinação, irmão, não é presciência de Deus. Predestinação é soberania de Deus, é outra coisa. Sua doutrina de salvação é ambígua, repleta de tensões, ora enfatizando a plena suficiência da graça, ora a absoluta necessidade da cooperação com a graça pelo esforço humano. Então, o homem que faz, deixa eu explicar isso direito para que alguém não perceba. Deus lhe salva. Mas Deus lhe salva se você se esforçar. Se você largar o pecado, se você largar a cachaça, se você largar... Aí Deus vai dizer, poxa, essa pessoa é boa, então eu vou salvar. Lembra disso? É através do esforço humano. Vou bater hoje meu alvo não é mais você, é Lucimara. Que Lucimara foi cutucar os adventistas, eu vou cutucar os adventistas o tempo todo. Os adventistas dizem assim, Deus lhe salva. Se você guardar o sábado. Guarda o sábado? Deus lhe salva. Não guarda o sábado? Deus não pode lhe salvar, porque você não guarda o sábado. E dentro dessa visão deles, a única igrejação É adventista. Se vocês quiserem saber o que é adventismo, me pergunte. Então eles agora estão querendo a fé evangelizar, todos nós. Evangélicos. Antes tem um CD que eles estão dando de graça para ele convida a presbiteriano, batista, pentecostal, a tomar conhecimento desse CD, que são a doutrina Verdadeira. verdadeira do evangelho. Ele entende que nós realmente temos uma compreensão errada nessas questões do sábado, da guarda do sábado e outros pensamentos. Irmãos, se vocês soubessem o que é a doutrina adventista, alguns aqui já leram. Eu não fui ler em lugar nenhum, Diego. Eu fui ler no Nisso Cremos. Nisso Cremos é a base da fé da igreja adventista. Eu tive que estudar Nisso Cremos para evangelizar. Se vocês soubessem 10% do que está ali,
Aí eu vou usar uma expressão de Nicodemos. Nós somos muito ávidos para ver o demônio na vida de Jean William, dos homossexuais, dos ativistas e tal. Mas somos muito inocentes para não perceber a ação do demônio nas pregações, nas nossas igrejas. E eu vou lhe dizer, quem estuda a Bíblia sabe, a religião adventista do sétimo dia não é de Deus. Não é de Deus, porque ela não ensina a palavra de Deus. Ela até usa a palavra de Deus, mas não ensina. Não estamos aqui caindo nessa questão. É esforço humano. Gregório foi um grande administrador de Agostinho, mas errou lá, né? Sua doutrina da salvação, tá, repete esse negócio. Na prática, olha, na prática, olha o que ele vai fazer. É o parágrafo aqui da página 32. Na prática, mas no segundo aspecto, para merecer a graça de Deus, para merecer a graça e tornar-se eleito, o homem não foi eleito, ele vai se tornar, o indivíduo deve ser crucificado com Cristo. Ou seja, primeiro, buscar o arrependimento. Isso inclui, como é que alguém busca o arrependimento? Isso inclui sacrifícios penitenciais, renúncia dos prazeres físicos, participação ativa nos sacramentos e boas obras de amor. Quer ser salvo? Se arrependa, pratique as boas obras, siga o bem, pague penitência, pague indulgência, pague simonia. Aí Deus vai dizer, poxa, você está bom, eu vou te salvar. Mas não acabou aí. Instituiu purgatório. O que é purgatório, Cida, você sabe? Quando alguém morre e não vai nem para o céu, nem para o inferno, ele fica no estágio intermediário. Por isso a Igreja Católica tem a missa. Missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Tem crente que é abestalhado, viu? Você já viu no velório, uma lâmpadazinha acesa atrás da pessoa? Atrás do caixão? Quando você chegar lá, irmão, se for enterro de crente, apague a lâmpada. Porque na religião católica, aquela vela, que hoje é uma lâmpada, serve para iluminar o caminho da alma. A pessoa acende a vela, para a vela dizer assim, olha, vai por aqui. No enterro de meu pai, você ficou pensando que no enterro eu só chorei? Eu chorei, mas também ri um bocado. No enterro de meu pai, eu estava muito feliz. Meu pai morreu na presença de Deus. Meu pai é crente, morreu na presença de Deus. E aí, isso me cutucou depois. Pai, lê aquela placa ali. Colocaram assim, para o defunto, né? Siga em paz. Que coisa bonita. Só que escreveram siga com C. Siga em paz. Então, o defunto se perdeu no meio do caminho, né? Porque eles perderam. Irmão Gregório dizia, olhe, morreu, não tem certeza da salvação, vamos reunir a família, rezar missa, pagar penitência pela alma do defunto. Ô, Cristiano, eu não oro por defunto. Né? Meu presbítero Idarico, eu não oro por Idarico. Dizendo, Senhor, agora que ele morreu, bota ele num bom lugar. Oxe, num bom lugar. O homem viveu na presença de Deus a vida toda e agora eu vou orar para Deus. Não, eu oro pela família que está viva. Eu oro para os que estão vivos, para serem consolados, para serem animados, para seguirem o exemplo dele. Aí sim, meu tempo já esgotou, já vou embora. Mas preste atenção, olhe como meu irmão começou tão bem e está terminando a vida tão mal, instituiu o purgatório. Quem quiser realmente agradar a Deus, garantir a salvação, garantir. Então, sua salvação não está garantida. Não leu Efésios. Não leu Efésios. Como é seu nome, menino, que eu não gravei seu nome ainda? Juan. Quando você aceitou Jesus, você nem sabe, foi ele que lhe aceitou. Você não aceitou nada. Quando você se converteu, você não se converteu nada, foi ele que lhe converteu. Quando o Espírito Santo lhe recebeu, quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu um selo. Igual da novela, quem gosta de novela, viu?
Um selo, está lá carimbado assim. Esse selo é o Espírito Santo. Esse selo é o penhor. Penhor é garantia. A única garantia que o crente tem que ele vai ser salvo, ou melhor, que ele está salvo, é o Espírito Santo. Então tem crente que diz, estou na igreja, tem o Espírito Santo. Saio da igreja, o Espírito Santo sai. Volto para a igreja, o Espírito Santo entra de novo. Já vi crente pior. Vou para a praia, o Espírito Santo vai comigo. Desço do ônibus, o Espírito Santo desce comigo. Começa a descer a escada para ir para a praia, o Espírito Santo fica cá em cima, me esperando. O Espírito Santo vai ficar de costa, né? Porque não pode olhar para a praia, para ele não pecar. Então o Espírito Santo fica na calçada me esperando. Eu já ouvi isso, viu? Oh, não acredito nisso não, meu irmão. A garantia que você tem, diz o apóstolo Paulo em Efésios, é o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, nunca vou perder esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo em mim nunca vai deixar eu me perder. Porque quando eu quiser me perder, ele vai me chamar no canto. Primeiro com amor, depois com jeitinho, depois se eu continuar rebelde, ele vai pegar a vara, vai me quebrar todinho no pau. Mas é ele quem não deixa eu me perder. Amém? Então você não tem mais que ficar nesse corre-corre. O último ponto, irmãos, é o comentário da reforma. Só que quem não prestou atenção, eu vou falando da reforma desde o início. Que esses erros que nosso irmão Gregório cometeu e que se passou pelos séculos, vai ser duramente criticado na reforma. E hoje, nós carecemos de uma nova reforma. Porque senão, Leocádia, eu fico titubeando. Eu gosto de vir pregar aqui, eu me sinto na minha igreja, digo isso toda vez que eu venho aqui, e gosto de estar aqui, porque aqui é pregado o evangelho verdadeiro. Eu tenho amigos de outras denominações que me chamam, e às vezes eu até vou por respeito a eles e tal, mas quando eu ouço muita bobagem, aí eu fico assim triste. Tem igrejas boas lá fora, viu? Não são só presbiterianas que é de crente, não. Tem igrejas boas, consagradas, pastores consagrados, ungidos. Quando a Leocádia orou hoje, assim, nós devemos orar. Pastor Paulo, no dia da escola dominical, fez assim, oro agora, Senhor, por essa igreja aqui e por todas as outras igrejas evangélicas que estão abertas agora, pregando o evangelho, para que os teus servos sejam ungidos pela tua palavra, preguem um evangelho verdadeiro. Então, nós devemos ter essa noção. É o corpo de Cristo. Mas não se engane. Muita gente está usando o púlpito da igreja para pregar doutrina de homens. E esses homens irão dar conta a Deus por esse grande pecado que eles estão cometendo. Hein, irmão? E de demônios também. Então, doutrina de homens e demônios, bem lembrado, meu irmão. Irmão, tudo que não for de Deus, ou é do demônio, ou está a serviço dele. Que coisa, irmão, contribuição profunda que o irmão falou aí agora. É verdade. Ah, não faz mal a ninguém. Se não faz bem, mal também não faz. Não cai nessa não, viu? Você está fazendo quimioterapia, viu? Não pode comer frango. Mas se for frango caipira, pode. Aprendi isso lá, viu? Ah, não, irmã. Come isso aqui que até ajuda. Você tem médicos que estão lhe orientando. Não siga a orientação de ninguém. E espiritualmente também. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Cristiane quer perguntar alguma coisa? Nadinha. Essa menina aí quer perguntar alguma coisa? Nada, nada? Ninguém pergunta nada. Pergunte, coloque. Sim. Ô, irmã,
é a profetisa. Ela é quem tem a revelação de Deus para os homens. Poxa, é terrível. Eu posso vir outro dia, pastor Jorge, falar só sobre o adventismo. Eu não gosto de perder tempo falando disso, não. Eu prefiro falar da Bíblia, entendeu? Mas é cuidado. A nossa próxima lição é sobre lição 10. Grande filósofo, péssimo teólogo. Veja bem, depois do período pós-apostólico, período da apóstolo, né? Cessaram aqueles apóstolos que andaram com Cristo e tudo. Vem o período dos pais da igreja. Sim. Que são, segundo a lição até, esse Gregório foi um dos últimos caras da igreja. Segundo segundo a história, Gregório foi um dos últimos caras. Sim, sim. Augustinho faz parte, fez parte, Atanato, aquela turma toda que nós temos noção. Eu estava discutindo aqui numa lição anterior que esses pais da igreja, que é até aceito por nós, protestantes, não tem nenhum vínculo com essa doutrina católica romana. A gente precisa ter essa compreensão para entender perfeitamente que esses pais da igreja, como Agostinho, É de um período anterior. anterior à formação, à estrutura da igreja católica romana. O que nós não podemos dizer 100% em relação à próxima lição do mais. E, Jorge, pastor, é importante os irmãos lembrarem que mesmo que sejam nossos irmãos fiéis, eles não podem dar nenhuma interpretação de qualquer coisa que não seja baseado na Bíblia. Se eles ensinaram qualquer coisa, por mais bonitinha que seja, se não tiver na Bíblia, eles erraram. E muitos irmãos erraram nas interpretações. Eu vou pedir licença, vou sair correndo para pegar meus rebentos lá na boca do rio, viu? Pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pastor Paulo e irmã Jacira. Amém, irmão? 2 Coríntios 2:9, momento. Agora é o momento dízimos e ofertas.